Queridos irmãos e amigos, muito boa tarde. É indisfarçável a alegria que temos, uma alegria verdadeira, genuína, de nos sentirmos aqui em família, junto da família espírita do Goiás. Antes de adentrarmos ao tema que nos foi proposto essa tarde, pelo qual também nutrimos imensa gratidão. Afinal de contas, educação com Jesus é o tema do próximo Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que ocorrerá neste ano, de 11 a 13 de outubro, lá em Porto Alegre, para o qual todos vocês, todos aqueles que nos assistem também através da internet, estão convidados. Mas antes disso, nós precisamos abraçá-los em nome da Casa Máter do Espiritismo Gaúcho. Nós que temos labutado na seara espírita, meus irmãos, temos experimentado as bênçãos e a beleza do sentimento de família universal. Nós, que muitas vezes somos vistos como aquelas criaturas que não têm paradeiro, que cada dia estão num estado que muito pouco passam pelos seus lares e que poderíamos até parecer, quem sabe, descuidados com aquelas famílias carnais que nos foram oportunizadas por Deus. Em verdade, não. Nós temos famílias e irmãos em todos os recantos. Morremos de saudade uns dos outros. E agora há pouquinho, quando nós assistíamos a nossa querida família Vieira Soares, que quase fez com que nós cancelássemos a palestra, porque eu estava chorando ali assistindo, o pessoal disse que ia cancelar, né? Que não tinha mais condição do palestrante fazer o trabalho. Com culpa sua, não é? Quando nós observamos os frutos de uma educação com Jesus, não há, de certo, nada que possa nos impedir de empreendermos para isso todos os nossos esforços. Voltemos aos tempos do cristianismo primitivo. Eram os primeiros anos da pregação evangélica de Jesus. E em quase todos os lugares, especialmente quando o mestre estava às margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia, entre aquelas que o seguiam, destacava-se a figura de uma mulher, de nome Joana. Joana era uma mulher de certa posição na sociedade daquele tempo, porque havia se consorciado, se casado com o político Cusa, ele que era um dos prepostos de Antipas, e desempenhava então naquela localidade certa relevância, uma posição de destaque. Mas Joana já havia conhecido, para além dos brilhos do mundo, as belezas do Evangelho do Cristo. E seguia, sempre que lhe era possível, as explanações do Mestre. Quando lhe surgiu uma primeira oportunidade, Joana desabafou, confiou a Jesus os conflitos que trazia consigo. Disse àquela mulher forte e serena, que trazia grandes angústias ligadas ao seu casamento. Afinal de contas, ela e o cônjuge não eram capazes de partilhar da mesma perspectiva de vida. Ele, um homem volúvel, por vezes desonesto, muito pouco conectado com valores de espiritualidade. E ela já tomada por uma vontade de não apenas divulgar a boa nova, mas de vivenciá-la como um caminho educativo, como uma proposta de vida. Confiando as suas dores ao Mestre, ele, como educador sublime, passa a aconselhá-la dizendo: Joana, suporta as tuas dores. Se tens a compreensão que ainda não foi dada ao teu companheiro, transforma isso em serenidade, em fé, em esforço, em aceitação. Embora não necessites da submissão, é a oportunidade que te concede Deus, obrar neste núcleo familiar, a fim de que o teu testemunho seja acrescido em favor de ti própria e das almas que te cercam. E assim Joana o fez.
continuou seguindo e trabalhando junto do Mestre e sustentando o seu núcleo familiar espiritualmente. Veio-lhe o filho, e pouco tempo depois, com a mudança das conjecturas políticas, o marido, Cusa, tem adversidades, empobrece, perde inclusive a lucidez e, não muito tempo depois, desencarna. Joana vai se ver então viúva, com o filho pequeno e desafiada a vencer o mundo. O que não é muito diferente das realidades que nós enfrentamos hoje, com essa multiplicidade de formatos familiares que nos traz, muitas vezes, dificuldades imensas, mas, acima de tudo, oportunidades riquíssimas. E ela, tendo por inspiração o sublime Rabi, resolveu, para além das dificuldades, aproveitar a oportunidade. Os anos se passavam e ela era vista sempre nos momentos de pregação. Foi envelhecendo, precisava sustentar o pequenino, teve a coragem de trabalhar, inclusive como lavadeira, como serviçal, nas mesmas casas que outrora frequentava como uma dama da sociedade, sem constrangimentos. Porque a educação com Jesus, desde todos os tempos, é a concepção de que o reino de Deus não é um reino de brilhos exteriores, de que as conquistas reluzentes da alma não são aplaudidas pelos valores transitórios do mundo. Foi vista nas embarcações, trabalhando quase como escrava. E essa mulher segue na sua e na nossa história, quando se iniciam, meus irmãos, acontecimentos lamentáveis na grande família universal, a perseguição aos cristãos. E Joana não ficou imune, não ficou isenta dessa tragédia espiritual que não precisaríamos ter enfrentado, mas que enfrentamos. Então, finalmente, quando já tinha em si os valores do Evangelho consolidados, ela é exposta ao martírio. E o autor Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, vai descrever que ela é vista atada a um poste, com o filho jovenzinho ao seu lado. E como muitos, ela foi ameaçada de morte, morte pelas chamas, caso não negasse Jesus, caso não aceitasse abjurar. E os carrascos lhe impunham todo tipo de xingamentos, de vergonhas, de desprezo, mas não conseguiam dobrar a força, a energia daquela mulher. E, finalmente, inconformados, resolveram, então, acender o fogo, imaginando que assim poderiam apagar o incômodo que os seguidores de Jesus são capazes de causar àqueles que ignoram a sua presença. O filho desesperou-se. Por primeira vez, naquele instante, as lágrimas corriam da própria Joana, quando o menino disse: mãe, nós nos perdemos. Nega Jesus, nós vamos morrer. Mãe, abjura, nós vamos padecer em chamas. E ela, respirando fundo, disse a ele: cala-te, meu filho, cala-te, porque nos apraz testemunhar com a própria vida os valores imortais do Evangelho de Jesus. Na hora extrema, meus amigos, em que as chamas já lambiam o corpo de Joana, o soldado diz: o que foi que este mestre, o que foi que este nazareno te ensinou? Ele só te ensinou a sofrer? Ele só te ensinou a morrer? E sabe o que ela respondeu? Não, ele também me ensinou a te amar. E foi neste momento que ela sentiu a mão do mestre pousando sobre os seus ombros e dizendo: vem, Joana, eu estou contigo. Esta é a educação com Jesus.
não uma trajetória de sofrimentos e de dores, mas uma condição de triunfar no mundo, apesar das condições exteriores, pela transformação dos hábitos, dos sentimentos, das prioridades, do ponto de vista que baliza as nossas escolhas diárias. Não é com menos surpresa que nós vamos encontrar a narrativa em um Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente na lei de amor, de que todos os cristãos perseguidos, eles desciam ao circo para confrontarem as feras, ébrios de esperança. Alguém recorda desse trechinho do Evangelho? Desciam ao circo, ébrios de esperança. Não pareciam criaturas sãs. Quem, então, era capaz de enfrentar uma luta daquela magnitude, a perspectiva da dor física, moral, e ainda assim surpreender o mundo porque tinha consigo esperanças? São corações que se renderam e que se abriram para uma mensagem incomparável dele, do governador espiritual da terra, que veio para todas as circunstâncias humanas. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu quero fazer uma pesquisa aqui, estatística. Levante a mão aqui quem já enfrentou, a essa altura da sua encarnação, alguma aflição. Vamos ver. Isso. Como eu sou médium, eu vi inclusive os braços dos desdobrados, perispiriticamente se levantando, assim, não é? Aflitos e sobrecarregados. E alguém já se sentiu aqui sobrecarregado? E eu, diz ele, vos aliviarei. Mas nos apresenta uma fórmula de alívio, dizendo-nos: tomai sobre vós o meu fardo, não o do mundo, o meu fardo, diz Jesus, que é leve, e o meu jugo, que é suave, convidando-nos a um processo de disciplina, mas que, como recompensa pelos esforços ingentes, pelos gigantescos esforços que nós precisamos empreender, a recompensa desse processo educativo que o Mestre nos propõe, em um jugo que é suave, em um fardo que é leve, é um propósito para a vida. Um propósito para a vida. Nós que estamos em um congresso que trata de... Qual é o tema mesmo do congresso? Família, vida e paz. Vamos encontrar sempre a relevância de todos os membros da família, mas especialmente neste papel da educação moral, um papel muito especial da mulher, desta figura feminina reencarnada, inspirando e sustentando as lutas de um lar, buscando desenvolver o amor de diversas formas. Pois bem, esse esforço que desde as mais priscas eras é feito, quando uma mãe tem um propósito, ele fica muito aparente. Eu tenho certeza que... Quem aqui é mãe? Entre a própria vida e a do filho, escolheriam a do filho, não é? Não existem noites mal dormidas para contar, nem fraldas para trocar que ultrapassem o limite, nem conselhos e esforços com as crianças, com os jovens, porque as mães, elas têm propósito, como os pais muitas vezes também têm. E é a falta de propósito, na perspectiva de educação que o mundo nos tem apresentado, que tem feito, meus queridos, com que muitas pessoas desistam da própria vida. Foi iniciado no ano passado, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é talvez uma das maiores universidades em produção científica, uma das grandes referências de educação no mundo todo. Foi iniciado um estudo, sabem com que título?
o estudo que Harvard está iniciando e que tem tudo para ser talvez o mais extenso e profundo estudo da história daquela universidade, pelo volume de recursos investidos e de áreas envolvidas? É um estudo, Paulo, sobre florescimento humano. Ué, mas o que é que isso tem a ver com comunidade científica? O que é que isso tem a ver com educação? Florescimento humano? Isso não é coisa de gente mística, de pessoas incultas? Não. Nós estamos falando de uma das principais e mais tradicionais universidades do mundo. E o que embasou esse estudo? Uma constatação muito simples. Chegou-se à conclusão de que o nosso modo de educar, centrado apenas na instrução, de que a forma com que nós estamos lidando com o conhecimento ao longo do último século e um tanto mais, não tem feito as pessoas mais felizes. Então nós temos avanços fantásticos, necessários, louváveis, progredindo sempre, é claro, em todos os campos. Mas e as estatísticas de depressão? Elas continuam ou não? Elas crescem. E as estatísticas de suicídio? Elas crescem. Estima a Organização Mundial de Saúde que esse desgosto pela vida faz com que agora, aqui, a cada 40 segundos, nós tenhamos alguém tentando ou consumando um suicídio. São milhões de almas. A principal causa de morte hoje, no mundo, entre jovens. Não são mais os acidentes de trânsito. É a desistência da própria vida, porque não conseguem lidar com a dificuldade, com a frustração, e porque muitas vezes não têm encontrado naquilo que nós lhes apresentamos uma razão para viver, um sentido transcendente. E Allan Kardec, quando vai comentar a questão de número 685 de O Livro dos Espíritos, ele nos traz o mais abrangente e profundo conceito de educação, que vai contrapor a forma materialista, simplista e incompleta de percebermos o nosso processo educativo. Allan Kardec vai nos dizer nessa questão, no seu comentário, que educação, e a educação que nós precisamos, não é apenas a educação pelos livros, não é apenas a educação do intelecto. Ele nos diz que é preciso a educação moral e define educação como sendo, aspas, o conjunto dos hábitos adquiridos. Certa feita, nós conversávamos com uma amiga que fazia um doutorado em educação, e havia feito uma revisão bibliográfica imensa, procurando conceitos de educação, mas não conhecia o conceito de Allan Kardec. Quando apresentamos a ela esse trechinho do Livro dos Espíritos, ela disse, meu Deus, como que eu não sabia disto até então? Essa é a definição que nós nunca encontramos. O conjunto dos hábitos adquiridos. E justamente então, sobre os nossos hábitos, é que a luz do Evangelho do Cristo, ainda mais intensa, como ela se faz a partir do conhecimento espírita, precisa incidir. E nós voltamos ao Livro dos Espíritos na questão 943, que indaga-nos o seguinte, meus irmãos: qual a causa desse desgosto pela vida que muitas vezes acaba tomando certas criaturas? Indaga ao codificador, aos espíritos benfeitores, por que as pessoas estão desgostosas da vida muitas vezes? E eles respondem que a causa desse desgosto é tríplice. Está em 3 elementos, sobre os quais eu quero convidá-los a refletirmos. Diz-nos primeiro que a causa do desgosto pela vida é a ociosidade. Ociosidade. O que é ociosidade, meus amigos? Alguém me ajuda aí do público?
que era estar ocioso? Não fazer nada. É isto? Estar desocupado. Pois é. Mas será que é só isso? No conceito comum, vocês têm toda a razão. Muito obrigado. Estar ocioso significa estar sem atividade ou estar sem utilidade. Então, nós vamos imaginar que essas estatísticas de desgosto pela vida, as próprias estatísticas de suicídio, só ocorreriam naqueles países em que há, por exemplo, desemprego. Faz sentido se pensarmos assim, não é? Se uma das causas é a ociosidade, onde as pessoas estão ocupadas todo o tempo, porque existem vagas de trabalho, não haverá desgosto pela vida. Então, nós encontramos o Japão com um índice altíssimo de suicídio e baixíssimo de desemprego. Nós vamos ao norte europeu e vamos encontrar sociedades muito bem estabelecidas do ponto de vista socioeconômico e também com um número muito grande de pessoas, inclusive estimulando. Nós temos países no norte da Europa em que há o suicídio assistido, romantizado, lamentavelmente. Então, que ociosidade é esta? Isso passa por uma questão existencial. Ociosidade de quem? Quem somos nós? Me ajudem aí, podem falar mais alto. Nós somos espíritos imortais. Isso não é uma ficção. Isso não pode ser para nós uma hipótese. Porque a doutrina espírita traz no seu arcabouço científico, na sua metodologia séria de investigação dos fenômenos da imortalidade da alma, a certeza de que nós somos espíritos imortais. Então, isso significa que a ociosidade que nos tira o gosto e a alegria de viver, e que, portanto, precisa reposicionar-se, precisa ser educada, é a ociosidade do corpo ou a ociosidade da alma? Da alma, que tem no corpo, certamente, um instrumento valiosíssimo, mas não encontra no corpo físico a sua finalidade, apenas a sua instrumentalidade. Então, agora, nós precisamos pensar em quais são os objetivos da alma, do espírito encarnado. Por que nós reencarnamos? Primeiro, vamos ver aqui, quem é que está reencarnado? Mais ou menos. Cíntia, posso dar essa notícia ao pessoal? Vocês reencarnaram, meus amigos. A coisa é séria. Exceto os espíritos amigos que, livres do corpo, estão conosco, todos os que estão sentadinhos aqui estão reencarnados. Vocês aí em cima também. Espíritos reencarnados. E a reencarnação tem propósitos. É a própria doutrina espírita que vai nos dizer que todos nós, todos, temos também 3 objetivos nas nossas encarnações. Nós estamos aqui ocupando um corpo físico, primeiramente, para o progresso de que tipo? Intelectual. Então, quando acordar de manhã, olhar no espelho, aquela criatura escabelada que a gente jura que não é a gente mesmo, né? E perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que sair da cama hoje? Por que me esforçar? Por que superar as adversidades? Primeira resposta, para o progresso intelectual, porque nós viemos para cá, para a Terra, para nos tornarmos criaturas mais inteligentes, criaturas com mais conhecimento, com raciocínios mais rebuscados e capazes, a partir disso, de tomarmos decisões mais lúcidas. Mas aí eu lhes pergunto, para que a criatura humana seja feliz, lhe basta o progresso intelectual? Então, que outro tipo de progresso nós viemos realizar na encarnação? O progresso moral. A edificação das virtudes, a educação dos sentimentos. Então, nós estamos todos aqui para desenvolvermos esta asa do conhecimento e esta outra asa da moralidade. Mas a nossa encarnação não se destina apenas a nós mesmos.
Quem aqui é membro de uma família? Não somos? Quem aqui é dotado da capacidade de falar? De se comunicar, de alguma forma? De ouvir, essa é mais difícil, hein? Pensem bem antes de levantar o braço, porque muitas vezes nós somos bons falantes e não somos bons ouvintes. Até o educador Rubem Alves chega a propor que, além dos cursos de oratória, nós tenhamos cursos de escutatória. Pois então, nós somos seres gregários. O que significa essa palavra difícil? Somos seres com habilidades comunicativas, porque ninguém veio à Terra para viver sozinho. Então, nos objetivos da nossa encarnação, nós vamos encontrar um terceiro, que vai aliar-se ao progresso intelectual, ao progresso moral, e que é contribuir com a obra da criação. Leia-se, melhorar o mundo. Todos nós viemos para isto. E essas informações, meus amigos, elas estão gravadas aonde? Eu gosto desse público daqui, eles respondem mesmo, né? Na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei divina? Na consciência. E a consciência é um atributo indissociável, irrecusável do espírito imortal que nós somos. Então, todos nós aqui sabemos, mais ou menos conscientemente, mas está aqui esta informação, que estamos encarnados para o progresso intelectual, moral e para melhorar o mundo. Nós sabemos disso. Isso está gravado na nossa consciência. E a consciência não fica em casa. Alguém deixou a consciência em casa para vir hoje? Ela não fica em casa, ela vem junto. E quando nós nos afastamos daquilo que está na nossa consciência, então nós temos sofrimento, inquietação, infelicidade. É assim. Então eu quero voltar com vocês, meus amigos, à ociosidade, lembram? Esse desafio que precisa de uma educação, que precisa de uma construção de novos hábitos, de acordo com o que Jesus nos traz. Se nós temos ocupações que não nos trazem felicidade, é porque elas não estão alinhadas com o propósito do espírito imortal. Ah, mas eu trabalho do dia até a noite. Será? Qual é o conceito que a doutrina espírita, na sua perspectiva educativa, nos traz de trabalho, Cadu? Ela nos diz lá na questão 675, trabalho é toda a ocupação útil. É toda a ocupação útil. E aí agora todo mundo já vai saber. Útil para quem? Para o espírito ou para o corpo? Para o espírito. O que significa que eu posso estar ocupado e, ao mesmo tempo, ocioso. É preciso, nesse esforço educativo que nos dá propósito para a vida, que nos livra do desgosto de viver e que nos faz buscarmos testemunhos tão fortes e tão felizes como o de Joana de Cusa, que nós reconheçamos o que está sendo feito do nosso tempo. O que eu faço no dia a dia? Vamos passar o nosso dia em revista aqui? Convidar cada um a pensar consigo. O que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e inclusive enquanto eu estou dormindo? Porque tudo aquilo que eu faço que me traz progresso e que melhora o mundo, me traz satisfação íntima, educa, transforma hábitos. Mas se eu uso a minha inteligência para a corrupção, se eu uso a minha força para a violência, se eu uso o meu afeto para a sedução irresponsável, se eu uso o meu talento só para animar a vaidade, eu certamente posso estar ocupadíssimo e com um desgosto enorme de viver, porque não eduquei a minha capacidade de obrar, porque nós somos filhos de Deus, co-criadores, esse é o termo empregado na obra de André Luiz, co-criadores. E quando não observamos essa circunstância,
nós nos colocamos exaustos pela vida e infelizes. Me digam, meus amigos, alguém aqui tem uma vontade imensa de ser infeliz? Não, porque a felicidade é da nossa destinação, é da nossa natureza, mas nós precisamos nos educar para isso. Então, em relação à ociosidade, é preciso qualificarmos as nossas escolhas. A doutrina espírita nos permite essas decisões. Porque mesmo quando estamos trabalhando em busca da remuneração, isso é lícito, é necessário. Nós podemos, no nosso meio profissional, nos educarmos e educarmos os nossos irmãos ao transformarmos os nossos hábitos. Se eu trato as pessoas com gentileza, se eu não cedo ao impulso de realizar ações antiéticas, que desconsideram o que precisa ser bom para todos, quando eu invisto o meu conhecimento em prol do aprendizado de outras criaturas e não apenas da minha promoção pessoal, eu estou educando, eu estou empregando talentos com consciência. E há um segundo ponto, na questão 943. Se a primeira causa de desgosto pela vida, que precisa ser educada para que nós tenhamos propósito e plenitude, é a ociosidade, a segunda, sabem qual é? A saciedade. O que é estar saciado? Quem me ajuda? Lá no Rio Grande do Sul tem churrasco. Aqui tem churrasco também? Vou contar para vocês como é que é, já que a gente está falando de família. Vocês querem saber como é que é um churrasco de família no Rio Grande do Sul? Não? Pode ser um churrasco que atenda a todos, vegetarianos, veganos, carnívoros, enfim, porque a gente lá também assa cenoura, assa tomate, faz tudo isso. De verdade, tem legumes assados. Atendemos a todos. Aí como é que faz? Aí a pessoa coloca lá aqueles espetos cheios de coisas, e sai o primeiro. E a gente começa a comer. E aí tá bom, né? A pessoa come bastante. Aí sai o segundo. Ah, mas agora é a picanha, agora é a costela, agora é o pãozinho com alho. Agora saiu aquela cebola, e a pessoa vai comendo. E vai comendo, vai comendo. Na metade dos espetos ela já não suporta mais. É uma questão física, não cabe mais ali. Aí sai mais uma daquelas lindas, que lá no Rio Grande do Sul é o costelão, né? O costelão é uma coisa que fica assando durante 12 horas. Sai o costelão. Ah, eu vou comer um pedacinho. Aí alguém grita e diz, eu esqueci a salada de maionese na geladeira. E é aquela salada de maionese caseira que a pessoa faz, que já é famosa na família, aquela receita que vem há 5 gerações. A criatura busca a maionese, e aí a maionese não se come sozinha, né? Aí precisa de um outro pedaço de carne ou de alguma coisa para acompanhar a maionese. Aí vem. Aí então as pessoas começam a ficar em pé, né? Naquela expectativa de que a lei da gravidade venha em nosso favor. Aí fica em pé, ajeita um pouquinho, abre o cinto. Quando alguém diz, eu fiz uma ambrosia, e a outra, para competir, diz, mas eu fiz aquele meu pudim. Sobremesa no Rio Grande do Sul é pudim, ambrosia e sagu. E aí o pessoal que já não aguentava mais, precisa comer, até para não gerar um conflito em família, porque não pode comer só a sobremesa de um, tem que comer as duas. Aí quando termina tudo aquilo, a gente diz assim, estou com uma saciedade. Eu fui além. Porque ela também tem essa palavra, o significado, sim, de estar satisfeito. Mas é empregada nessa perspectiva da questão 943 do Livro dos Espíritos como uma exaustão, como um exagero, como beber água do mar para matar a sede. Quanto mais a gente bebe, mais sede se tem e mais nós nos desidratamos. Então é preciso, na proposta de educação com Jesus, e dentro desses propósitos da reencarnação que nós acabamos de abordar, que nós reflitamos agora, meus amigos, onde temos buscado o nosso prazer. Porque o prazer não é proibido.
Nós somos herdeiros de um paradigma, de uma carga, de uma bagagem cultural, religiosa, muito centrada na culpa. Ainda ontem conversava sobre isso com a Miriam, né? Muito centrada nessa questão do autoflagelo, da punição e das aparências exteriores. E confundimos, então, essa circunstância com a impossibilidade de termos prazer. Será mesmo que Deus haveria interditado, proibido a criatura humana de ter prazer? O que vocês acham? Não. Mas não precisa comer todas as carnes, toda a salada de maionese e todas as sobremesas. É preciso racionalizar a escolha. Pensar se ela é sustentável. Esse termo ele está em voga, em moda há muito tempo, sustentabilidade. É termos ações presentes que não comprometam o futuro. Espiritualmente vale pensarmos em sustentabilidade da alma, que, embora seja imortal, não quer ser infeliz. Então, os caminhos humanos. Vamos pensar na novela. Qual é o antidepressivo de novela? A pessoa está triste, ela faz o quê? Compras. Vai ao shopping. Me ajudem, porque eu não conheço muitos shoppings aqui de Goiânia, Paulo. Flamboyant. Qual é o maior, assim? É o Flamboyant? Onde tem feira do livro espírita? Mas aí a gente vai ao shopping e vê se tem alguma loja que vende paz de espírito, tem? Paz de espírito agora, promoção de Natal, R$ 1,99, tem? Alguma loja que venda plenitude? Também não. Loja que venda alegria verdadeira, 500 miligramas? Não tem? Solução de conflitos em conta-gotas? Não tem. Nós podemos empilhar sacolas ao mesmo tempo em que acumulamos mágoas. Mágoas porque as nossas expectativas não são correspondidas. Nós buscamos o prazer no provisório, na aparência, e isso nos deixa saciados. Inclusive, a fatura do cartão de crédito fica saciada. E a criatura volta para casa, e aquela euforia do consumismo, que justamente por isso tem esse sufixo ismo, que é utilizado algumas vezes para definir enfermidade, o consumismo não satisfaz. Mas então nós vamos buscar o prazer em outras coisas. Em que mais nós buscamos prazer? Sejam sinceros comigo, hein? Na comida. Muitas vezes desconectando a questão de meio da alimentação e transferindo para ela frustrações imensas. Isso também precisa ser educado com Jesus. Agora, na hora do almoço, eu conversava com o Simão Pedro e com o Rossandro, e a gente estava pensando como seria Jesus em família, né? Diz que tem até uma apresentação, né, que é sobre Jesus em família. E a gente lembrava que Jesus, de vez em quando, aparecia em casa com pessoas que ele não tinha avisado para Maria que ele ia trazer, né? Era um malfeitor de lá, um outro de cá, essa coisa toda. E aí o pessoal lembrou que se Maria dissesse para Jesus, mas meu filho, vai faltar comida, tu não avisaste quantos vinham, como é que Jesus ia responder? Eu multiplico, mãe, né? Não tem problema. Foi a solução do Simão Pedro, né? Um peixe, 2 peixes, um pão, 2 pães. Mas, meus amigos, essa nossa relação com a alimentação é uma tormenta. Quantos de nós temos perdido a saúde porque buscamos o prazer nisso? A primeira vez que eu fui a uma nutricionista, e eu estava ainda mais acima do peso do que estou agora, sabe o que ela me perguntou? O que é que tu estás engolindo junto com a comida? E eu saí de lá pensando, o que é que eu estava engolindo junto com a comida? Porque, às vezes, nós estamos descontando ali as insatisfações, a baixa autoestima, as preocupações e até essa recusa que nós fazemos do que está na nossa consciência. Porque, embora saibamos que não é possível nos apartarmos da consciência, nós temos dificuldade de aceitar a lei divina que está posta nela, embora a lei de Deus esteja resumida
como bem nos afirmou Jesus, no mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse nosso processo educativo, nós precisamos de outra proposta de prazer. Não é renunciarmos à possibilidade do prazer, mas também não é buscá-lo na bebida alcoólica, não é buscá-lo no sexo desconectado do sentimento. Não é buscar esse prazer na alimentação desenfreada. E onde, então, nós vamos buscar prazer? Querem ver uma coisa? Eu vou fazer um laboratório com vocês aqui. Se eu disser para vocês que uma criatura está dormindo pouco há vários dias e corre para lá ou para cá, né, às vezes não tem tempo nem de passar pelo banheiro direito, assim, vocês diriam que essa é uma pessoa feliz? Será? Cíntia, levanta aí, vira para a plateia. Levanta, dá um sorriso. A mãe do Arthur, da Laura. E quem sabe o nome da terceira filha? Hein? Da família Vieira Soares. Pronto, dá para botar uma luz nela ali? Isso. Cíntia, dá um sorriso pro pessoal. Não é de mentira. Pode ter uma maquiagemzinha ou outra para tirar a olheira, enfim, pode sentar. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Mas esse esforço caritativo no bem é a maior fonte de prazer que a criatura humana é capaz de desfrutar. E não sou eu que digo isso. Nós vamos encontrar isto no texto de São Vicente de Paulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título A Beneficência. E lá, em que esse Espírito nos fala dos prazeres do trabalho no bem, ele chega a afirmar: se toda a volúpia, se todo o prazer que buscasseis fosse o das boas ações, estaríeis todos vós permanentemente no caminho do equilíbrio e do progresso espiritual. Quando nós olhamos para esses trabalhadores que organizam um congresso como esse, e aos quais nós temos que render sempre a nossa gratidão, eu estou por desencarnar desde ontem, de tanta coisa bonita que tem acontecido aqui. Não é assim? Vocês não estão se sentindo envolvidos em uma ambiência de amor, de acolhimento, que foi aquela abertura de ontem, gente. E aí agora de novo, e assim nós vamos andando juntos, porque essas pessoas trabalharam por isso, e continuam trabalhando. E o que pode nos parecer um sacrifício, e às vezes é, mas isso nutre, porque nós não somos completamente loucos. Não. Aqui nós temos centenas, milhares de trabalhadores espíritas e outros tantos nos assistindo, e mesmo aqueles que nos assistem não são espíritas, e dentro da sua convicção de vida dedicam-se a melhorar a vida alheia. Existe um prazer nisso. Eu tenho certeza que vocês todos têm recordações nesse sentido. Lembrem-se de uma lágrima que enxugaram. De alguém que estava com fome, fosse a fome do alimento ou a fome de afeto, e vocês atenderam com um abraço ou com um pão. Conseguem lembrar? Lembrem-se de alguém que estava deprimido, e a gente levou uma flor, um abraço, um carinho, pegou o telefone para perguntar como você está. E aí, às vezes, nós ouvimos relatos muito tristes, mas, por incrível que pareça, quando termina aquela ação, nós estamos melhores do que antes. Porque, nesse processo de transformação de hábitos, quando Jesus nos orienta a educação, Ele próprio testemunha o convívio muito próximo das dores do mundo. Ele conviveu e convive de perto com a lepra do corpo e da alma, com a prostituição do corpo e dos valores humanos. Ele se aproximou daqueles que exigiam os tributos do povo com justiça ou com excesso. Ele foi acusado de viver entre gente de má vida, mas estava como está, educando a todos.
e nos dizendo que para que nós sejamos felizes, nós não temos que nos afastar do sofrimento humano, nós temos que ir em busca dele na perspectiva de aliviá-lo. Essa é a alegria das boas ações. E não é possível que nós não tenhamos tempo para isso. Porque Deus existe e os seus atributos, eles estão estudados, especialmente na questão número 13 do Livro dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar a perfeição divina. Deus não erra. Nós erramos, Deus não. Então Ele não teria permitido que nós reencarnássemos com um objetivo impossível de atingir. Que pai seria esse? Nenhum pai responsável vai botar um filho de 3 anos numa maratona de 40 quilômetros. Vocês acham que seria um bom pai alguém que fizesse isso? O que vocês acham, meus amigos? Sim ou não? A criança mal e mal saída das fraldas diz, meu filho, agora tu vais correr 42 quilômetros. Depois mais 20 de triciclo e mais 10 nadando de boia de braço. Seria um bom pai? Seria um pai equivocado? Pois é. Se do ponto de vista humano nós já temos esse entendimento, que dirá quando nós falamos da paternidade divina? Deus não nos sobrecarrega. Deus não erra a medida conosco. Ele é um pai que ama e que oportuniza todo o tempo, que acompanha, que ampara, que compreende, mas que exige com a sua lei se cumprindo na causa e no efeito, permitindo que nós herdemos os resultados das próprias ações, boas ou más. Então, nós estamos na encarnação para alcançarmos metas possíveis. E é possível que nós sejamos bons familiares, é possível que nós sejamos bons profissionais, e é possível que nós sejamos bons seareiros do bem. Quando nós dizemos que não temos tempo, é porque a nossa ordem de prioridades adoeceu, ou porque a nossa vontade não está sendo empregada nesse sentido. Ainda hoje a Miriam também nos lembrava da frase de Leon Denis, não é, Miriam? Dizendo-nos que querer é poder. Nada é impossível à vontade quando nós a mobilizamos com convicção e com fé. E é sobre a fé que aquela questão 943 vem nos falar, dizendo-nos que o terceiro aspecto a ser educado à luz do Evangelho do Cristo, a fim de que nós tenhamos propósito e felicidade nas nossas vidas, dizem os benfeitores amigos, é a falta de fé. Então, o desgosto pela vida, a infelicidade, vem da ociosidade, e nós estamos aprendendo a trabalhar. Jesus nos diz, porque o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Efeito da saciedade, então nós precisamos equilibrar a nossa busca pelo prazer, direcionando-a à caridade, fora da qual não há salvação, essa é a grande máxima da doutrina espírita, fora da qual não há Jesus. Como era o nome do Cristo, de Jesus, no idioma original? Não era Yeshua ou Yeshua? Sabe o que significa essa palavra? Salvação. Então, onde nós lemos fora da caridade não há salvação, nós poderíamos ler fora da caridade não há Jesus. E também podemos dizer com segurança, fora da caridade não há educação. Então, esse terceiro fator que precisa ser educado é a nossa falta de fé. Como é que anda a fé, hein? Eu trouxe um instrumento que a gente faz lá no Rio Grande do Sul, que chama fezômetro. É para medir a fé das criaturas. A dos outros, né? Porque a gente nunca quer medir a da gente. É preciso nos questionarmos. O que é a fé para mim? Que significado a fé tem na minha vida? E que proposta de fé a doutrina espírita me traz? Como é a nossa fé, meus amigos? A fé espírita, ela é uma fé raciocinada. É uma fé racional. Então, ela precisa estribar-se, basear-se em racionalidade, em conhecimento, em entendimento.
Então, a fé não é uma coisa que a gente faça se desenvolver por encanto. Eu admiro tanto as pessoas que têm fé. Eu queria ter fé, mas não tenho. Vai para um grupo de estudos da doutrina espírita. Porque ali nós vamos desenvolvendo raciocínio, nós vamos conhecendo os princípios que regem o universo, que regem a própria vida. Nós vamos compreender as leis que estão ligadas com tudo nos nossos dias. Nós vamos conhecer o mais importante nesse processo de transformação e de educação, que é conhecer a nós mesmos. Nós costumamos brincar, perguntar para os nossos irmãos se alguém aqui, quem nasceu de parto normal? De cesariana? Alguma outra alternativa? Não? Primeiro, então, aos que nasceram de parto normal. Tu é do parto normal, Miriam, ou é da cesariana? É? Cesariana? Não. Veio manual no cordão umbilical para a dona Maria Euni e para o seu Nestor Mazotti, dizendo assim: aperte aqui para parar de chorar, aperte aqui para fazer uma prece bonita na abertura do congresso. Não veio o manual. Alguém aqui veio? Não. Mas quando a gente usa algum equipamento sem o manual, a tendência é que a gente venha a estragar o medicamento, o equipamento, né? Pois é. E quando nós utilizamos a nós mesmos sem o manual? Qual é o manual da vida? Porque cada ciência tem o seu objeto de estudo. E não é possível que nós venhamos a nos educar sem saber quem nós somos. Vocês mesmos já me responderam: nós somos espíritos imortais. E qual é a única ciência que tem por objeto de estudo o espírito e as suas relações com o mundo corpóreo e espiritual? Que ciência é essa? O espiritismo, a doutrina espírita. Então, quando eu busco o conhecimento espírita e quando eu oportunizo esse conhecimento aos bebês, às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos, às pessoas que têm alguma deficiência, às criaturas que falam outros idiomas, e aqui nós queremos saudar os nossos irmãos que também nos ouvem em inglês, através do trabalho voluntário de tradução simultânea. Quando nós nos dirigimos a todos, e podemos dizer com segurança: o Espiritismo é o manual da sua vida. Porque é Ele que nos ensina a apertar os botõezinhos do Espírito para trabalharmos mais, para sermos mais calmos, melhores pais, melhores mães, irmãos, filhos, avós, vizinhos, amigos, companheiros de trabalho. É essa doutrina incomparável que nos traz uma proposta de educação muito além da instrução, que nos traz uma proposta de educação voltada para a convivência consigo mesmo, com o próximo, com Deus. Porque quando nós não somos educados para nos relacionarmos com Deus, nós nos fazemos espiritualmente órfãos, meus amigos, e nós não precisamos ser órfãos, jamais. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele nos afirma e demonstra que ninguém está deserdado da paternidade divina. Eu sei, todos nós sabemos como é nos sentirmos sozinhos, mas essa solidão, esse desamparo, que é aparente, ele acontece quando nós nos distanciamos de Deus, porque Ele não se distancia da gente. É quando a nossa forma de vida não se alicerça de forma a aumentar, a investir na nossa fé. E como a nossa fé é racional, ela precisa de conhecimento, sim, mas também precisa do que mais? A fé sem obras é o quê? Me digam bem alto para acordar quem está dormindo. A fé sem obras é? Morta. Então, não adianta eu dizer que creio, que sei, que compreendo, quando eu não obro, quando eu não ajo de forma coerente com isso. E eis aqui o desafio educativo sublime.
que é ajustarmos os nossos hábitos, as escolhas concretas do dia, desde aquilo que nós vamos comer, vestir, fazer, onde vamos investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, à perspectiva futura. Porque se nós somos seres imortais, não é educativo fazermos investimentos no provisório unicamente. E eu gasto todo o meu tempo para juntar um patrimônio que eu não sou capaz de levar. A fé raciocinada, ela rompe as fronteiras da vida para além do berço e para além do túmulo, explicando por que viemos antes e trazemos determinadas características e evidenciando o que virá depois. Porque essa fé no futuro é que nos faz sustentar o presente. Vamos pegar uma situação concreta, estamos falando da dieta, né? Quando a gente sabe que vai poder comer aquele docinho no fim de semana, a gente aguenta até melhor um pouco a semana, não é? Porque sabe o que vem depois. E a doutrina espírita, as suas obras subsidiárias, como a obra de André Luiz, além das obras básicas, nos evidenciam a realidade do mundo espiritual. Isso não é um mistério para nós. E quando nós sabemos que são bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, significa que nem mesmo as mais graves dificuldades do mundo devem fazer com que nós abramos mão de sermos cristãos. Porque logo ali, a fé nos traz a certeza de que nós encontraremos a paz que semearmos ou a tormenta que deixarmos por aí afora. Então, meus amigos, é preciso que nos eduquemos com exemplos. E nós que iniciamos essa reflexão lá na obra Boa Nova, e falávamos de Joana de Cusa, para quem não sabe, Joana de Cusa é o mesmo espírito Joana de Ângeles, a benfeitora querida que tem conduzido a tarefa do nosso amado Divaldo Pereira Franco. Mas eu quero contar-lhes a história de uma outra mulher, possivelmente a mais sublime de toda a saga do Evangelho, daquela que inspirou a primeira música que o Arthur cantou enquanto a Cíntia tocava. Quem é? Maria de Nazaré. No capítulo 30 da obra Boa Nova, Humberto de Campos nos narra que o vulto mais impressionante de toda a saga do Evangelho era a figura daquela mulher, sabem aonde? À beira da cruz. À beira da cruz, porque enquanto todos contemplavam um cenário comum, ela olhava para o Filho, o nosso mestre, modelo e guia, como mãe, e lembrava de Jesus pequenininho, mamando no seu peito. Imaginem a dor, porque aquelas que são mães, aqueles que são pais de pessoas que cometem grandes equívocos e crimes, já sofrem com as sanções que lhes são aplicadas, que dirá a mãe de um injustiçado? Ele não tinha nada o que expiar na cruz. Ele não tinha nada o que pagar para a humanidade. E ela lembrava do filho pequeno, que trazia malfeitores para casa, educando-os desde muito cedo. Lembrava do jovem doce, meigo, que trazia vida para aquele lar e ainda ajudava o pai na marcenaria. Tudo isso passava na sua mente como um filme, e o seu coração se retorcia em dor. E ela estava ali. Ao seu lado, apenas o mais jovem dos apóstolos, João. E observando aquele menino e aquela mãe, Jesus, que já sofria do martírio da crucificação, olha para ambos e diz: mãe, eis aí o teu filho. E diz para João: filho, eis aí a tua mãe. Recordando-nos daquele instante em que ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
E respondeu: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, é meu irmão, é meu filho. Despertando-nos para um contexto de família universal, em que todos nos pedem amor e paz, a partir da edificação que nós formos capazes de estruturar no lar, confiando no investimento que ele tinha feito na educação daquelas almas mais próximas, ele encomendou um ao outro. E assim eles fizeram, porque depois que Jesus desencarna na crucificação, João e Maria vão viver numa cidade ali próxima, pequenina, chamada Éfeso, numa casinha muito simples. E quando as pessoas souberam que Maria andava por lá, elas não foram correndo para consolar a mãe que sofria. Não. Os desvalidos do mundo enxergavam ali a pessoa mais próxima dele. E faziam filas todos os dias na porta da casa pequenina, buscando consolo. Eram muitas dores, como as de hoje. Eram muitas dores clamando por educação, por transformação e por consolo. Eram muitas dores clamando por trabalho, clamando por caridade e por fé. E ela atendia um por um, da manhã à noite, e dizia uma frase que ficou consagrada como sendo o conselho de Maria para a humanidade. Porque ela dizia: meu filho, minha filha, isso passa. E narrava um novo sofrimento, e ela dizia: isso também passa. E quando nós estamos aqui desafiando um processo educativo e transformador, uma revisão de hábitos profunda, tendo por pauta o Evangelho, quando nós trazemos, como nessa obra que aqui está, União e Unificação, o caminho para a humanidade, a afirmativa de que a união e a unificação não são tarefas de trabalhadores espíritas, são tarefas para todos nós. Porque a desunião é a nossa desdita, a separação é a nossa derrota, a divisão é a nossa aflição. Ah, meus amigos, nesses tempos, Maria dizia: isso passa, e ia unindo, um por um, habilidosa ao coração magnânimo do Mestre, como nos cumpre fazer. Assim ela fazia. E os anos se passaram. Ela foi envelhecendo, e aquela era a rotina de todos os dias. Ao final de cada tarde, queridos, diz-nos Humberto de Campos que vinha visitar-lhe a saudade imensa. Porque a nossa família, ela não tem limites na encarnação. Ela é uma família composta de almas que nos amam, com as quais nós podemos e devemos contar no esforço educativo, porque todo o empenho no bem será circundado, será apoiado por essas almas que nos amam. E aquelas a quem nós ferimos, e por quem possamos nutrir alguma culpa, algum remorso, nós teremos oportunidade de reencontrar. Mas nesse reencontro nós já precisamos estar melhores, com mais recursos da alma. E ela sentia essa saudade, dia após dia. E então Maria, já velhinha, cabelos grisalhos, em um dia em que terminava o atendimento daquelas criaturas todas, chega-lhe mais um. E ela, exausta, mas ainda assim disposta, vai atendê-lo. Mas aquele visitante era diferente. Ele falava de amor, ele falava de paz, falava de perdão, e ela viu. Era o filho. Era o filho amado que retornava aos seus braços, e ela foi se atirar aos joelhos dele, e ele a segurou, dando-nos o testemunho do fundamento da educação com Jesus, que é a humildade. A virtude que está na base de todas as outras, e a partir da qual nós podemos edificar um reino em nós. Porque só o aprendiz aprende, o orgulhoso não. Jesus colocou-se de joelhos aos pés dela e disse: mãe, é da vontade do meu Pai que está nos céus, que no meu reino tu sejas rainha. Naquele mesmo dia, horas depois daquele encontro espiritual magnífico, Maria de fato tomba e desencarna. E
uma corte de espíritos angélicos vem ao seu encontro. E assim como em Joana, agora em Maria, nós vamos encontrar a educação com o Cristo consolidada em uma alma, porque ela havia superado o egoísmo. Os espíritos lhe perguntam: qual a sua vontade, nobre senhora? Imaginando que talvez ela quisesse ir correndo aos braços de Jesus. Seria justo. E ela disse: ouvi dizer que há um grupo de cristãos a serem martirizados no circo. Eu quero ir até eles. Porque quando Jesus nos toca, a sua proposta de vida torna-se a nossa, nós somos incansáveis. E o que nos inquieta não é o que está por fazer. O que nos inquieta são as dores do mundo inteiro. E o que nos felicita é quando nós enxugamos cada lágrima. Ah, meus amigos, ela foi ao encontro dessas almas. Chegando lá, viu de fato que elas estavam prestes a adentrarem a arena. Aproximou-se de uma jovem e disse: canta, canta, minha filha, canta, porque eu já rompi as portas da imortalidade, e aqui triunfam os justos. Meus amigos, vamos ouvir a voz dela nos dizendo: canta, canta, porque os conflitos familiares precisam do nosso coração, para que eles possam se transformar de espinhos em flores. Canta, nos dizia Maria, canta, nos diz ela ainda hoje, porque as dificuldades materiais, as dificuldades financeiras, elas vêm apenas para moldar a nossa humildade, a nossa fé e a nossa esperança, jamais para fulminar a nossa expectativa de crescimento. Canta, porque se o que alguém aqui está enfrentando é a enfermidade física, é como que se o corpo fosse iluminando a alma em cada célula sua que enfrenta a enfermidade. E quando é a hora de o corpo perecer, é porque, segundo a vontade perfeita e amorosa de Deus, aquela classe escolar foi cursada com êxito. Canta. Se a nossa dificuldade, se a nossa luta é a convivência social, familiar, no trabalho, a política, que por vezes nos divide. Canta. E como eu não sei cantar, porque eu vou nascer filho da Cíntia só na encarnação que vem, mas eu lembro das letras. E talvez, sabe lá, se num dos sonhos o poeta não ouviu a voz da grande mãe da humanidade pedindo que cantasse, e cantasse sobre família, sobre paz, especialmente sobre vida. E ele então começa a questionar: mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Porque há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, mas há quem fale que é um divino mistério profundo, que é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que é vida e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que o melhor é morrer, pois a amada não é e o verbo é sofrer. Mas, diante disso tudo, o poeta nos diz: eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé, porque somos nós que fazemos a vida, somos nós os artífices da própria educação, e nós temos um mestre disposto a nos educar pelo amor, e nós precisamos abraçá-lo concretamente nos nossos dias. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder, mas principalmente como quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada, ninguém quer a morte. Às vezes a gente só quer matar o sofrimento, mas quando nós nos educarmos a partir dele, nós diremos só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça gira. E o poeta e todos nós ficamos com a pureza da resposta das crianças, que nos dizem: é bonita? É bonita. E é bonita. Muito obrigado.